Teleaula Natal. Olá, queridos alunos e queridas alunas da Rede Municipal de Natal. Eu sou a professora Janaína, professora de ensino religioso. Estamos na nossa quarta aula e estou convidando vocês a assistir a continuidade das nossas aulas anteriores. Como falei, meu nome é Janaína Magalhães, meu sinal em Libras é um I, desse jeito. Tenho cabelos pretos na altura do ombro, tá? Olhos castanhos, lábios finos, tenho uma cor parda e estou vestindo um macacão azul com uma blusa, um casaquinho vermelho, tá? Então, estou convidando vocês para mais uma aula de ensino religioso. Espero que vocês aproveitem. Então, nós temos agora, nos nossos slides, estão todos padronizados com o fundo branco. Ao centro, acima, está a logomarca da Secretaria Municipal de Educação. Embaixo, o nome da disciplina, Ensino Religioso. Estamos na aula 4, com a unidade temática Crenças Religiosas e Filosofias de Vida, com Vida e Morte e a temática da reencarnação. Tá? No próximo slide, nós veremos como está distribuídas as nossas aulas, tá? A nossa aula de hoje. Teremos uma introdução, os objetivos da nossa aula, qual nós queremos alcançar. Teremos um tópico falando entre uma vida e outra, tá? E aí nós vamos dar continuidade dando uma pincelada e uma retomada um pouquinho nas aulas dos nossos professores anteriores que falaram sobre ressurreição e ancestralidades versus reencarnação, né? A seguir nós vamos adentrar realmente no tema do que é reencarnação. E veremos a reencarnação em apenas 3 matrizes religiosas, ao quais eu vou trabalhar com as matrizes orientais, o hinduísmo e o budismo, e no espiritismo e seus ritos fúnebres, como cada tradição dessas religiosas, elas veem esse processo da vida e da pós-morte, né, da vida e da pós-morte dentro das suas peculiaridades. Teremos uma conclusão e no final dessa conclusão nós teremos algumas citações de alguns pensadores. No próximo slide teremos o primeiro objetivo, que seria identificar concepções sobre a origem da vida e da morte por meio do estudo dos mitos das religiões budista, hinduísta e espírita. Vamos também tentar entender a diferença entre reencarnação, ressurreição e ancestralidade. Próximo slide, ainda continuamos com mais 2 objetivos, que seria compreender os sentidos de vida e morte pela análise de diferentes rituais funerários e conhecer algumas atitudes tomadas diante da morte em diferentes culturas. Então, no próximo slide, nós vamos introduzir, eu quero iniciar com vocês uma reflexão. Temos 3 perguntas que vocês não precisam responder no momento, apenas que fique como reflexão. O que é a morte? Para onde vamos quando morremos? E quais são as possibilidades que nós encontraremos após a morte? Essas 3 perguntas nos fazem refletir de que forma as tradições religiosas, várias religiões, veem esse processo de vida e da vida após morte. Porque muitas vezes nós imaginamos, por mais que a gente queira, nós temos alguma crença de que é algo que acaba, como algumas tradições falam, mas a gente vai conhecer um pouquinho que cada tradição, como já foi falado nas aulas anteriores, como ela vê esse processo da morte e nas suas peculiaridades. Próximo slide, nós vamos ver uma imagem que tem como título Entre uma Vida e Outra. Percebemos que a imagem tem no primeiro plano 2 mãos, tentando se tocar uma com a outra. No canto superior esquerdo vem uma mão encarnada, como eles falam, a mão real. E no canto inferior direito temos uma mão quase que invisível. Esse momento mostra que é como se fosse o encontro do mundo espiritual com o mundo físico, tentando essa interligação.
No fundo da imagem vemos, né, o céu e algumas nuvens. Né? A partir daí, nós vamos dissertar um pouquinho sobre essa questão de entre uma vida e outra. Tá? Desde os tempos mais remotos, muitas pessoas consideram a morte um assunto delicado e misterioso. Pensar na morte implica necessariamente pensar na vida. Afinal, são dois aspectos de uma mesma realidade. A vida a gente percebe que é um eterno movimento, né? Tudo passa, tudo se transforma e a morte faz parte desse processo também. Ainda que a ciência busque, né, teorias para explicar a origem da vida e o que ocorre após a morte, muitas pessoas encontram essas respostas em narrativas e crenças religiosas. É o que nós vamos tentar entrar na crença da reencarnação e ver como algumas religiões interpretam esse tema da vida e da vida após a morte. Tá? No próximo slide, nós vamos ver um pouquinho da reencarnação versus a ressurreição versus a ancestralidade. Né? As tradições religiosas, elas apontam para perspectivas de vida pós-morte, ancestralidade, reencarnação e ressurreição, com o objetivo de buscar respostas para fenômenos pertencentes à vida e à morte. No próximo slide, nós vamos ter também mostrando que cada tradição religiosa tem suas próprias explicações para a morte e para a vida após a morte, bem como rituais específicos para cada realidade. Ou seja, cada uma das tradições que vocês vão conhecer, ela tem aspectos específicos, não é, entre essa temática da vida e da vida pós-morte. O ponto que pode ser considerado em comum entre elas é que elas compreendem essa morte como um momento de passagem. Ou seja, por mais que sejam distintas ou não, esse momento de passagem é a compreensão total de que todas as religiões elas têm, né? De que nós vamos estar aqui, né, em um momento, e em outro momento nós não vamos mais estar nesse plano físico, né? Vamos estar em um outro plano. E que para algumas religiões, esse outro plano, a vida continua. Tá? No próximo slide, nós vamos ver essa questão dos conceitos, como quando as religiões tratam cada uma a sua especificidade, nós vamos ter os conceitos de céu, de inferno, de ressurreição, de reencarnação, de samsara, de dharma, karma, ancestralidade, libertação e redenção. Todas essas palavras, todos esses conceitos, eles estão ligados à concepção de passagem, de que nós estamos aqui, mas no outro momento nós não mais estaremos. Ou seja, tem esse caráter de transitoriedade, ou seja, de transição e de impermanência. Ou seja, trata-se de uma consciência de que tudo passa, tudo muda e tudo se transforma. Um momento nós vamos estar aqui, no outro momento estaremos em outro local. Tá? No próximo slide, nós vamos ver, para poder a gente iniciar, nós vamos relembrar um pouquinho o conceito de ressurreição, né, que é a crença na vida eterna, sendo a morte uma passagem onde o ser humano passa a viver uma nova vida em Deus. Então, para as religiões monoteístas, como o islamismo, como o judaísmo e como o cristianismo, essa crença é que a gente tem uma vida eterna, né? E essa morte é apenas uma passagem para essa vida eterna. Né? Essa crença em que, né, as religiões monoteístas têm. No próximo slide, nós vamos ver o conceito de ancestralidade, que já foi muito bem trabalhado pela professora Andresa na aula passada, na aula 3. Né? Onde a ancestralidade diz que é a crença de que os espíritos dos antepassados, depois da morte, continuam presentes na vida familiar e tribal, garantindo orientação e proteção. Então, a gente vê que na ancestralidade, né, mesmo que tenha essa passagem, que todos têm esse momento de passagem, nós vamos ver que, mesmo depois de morto, o espírito daquela pessoa, ela permanece junto dos familiares ou da tribo a qual ela pertence, né, dando orientação e proteção aos seus entes que ficaram. No próximo slide, nós vamos ver agora o conceito de reencarnação, que ele fala que é a crença de que a pessoa possui um espírito
que após a morte do corpo, que aí para os espíritas, né, para as religiões que acreditam na reencarnação, né, que após a morte do corpo, esse corpo físico continuará sua jornada até renascer novamente em um outro corpo. Né? E aí a gente vai ver um pouquinho a diferença das religiões orientais e do espiritismo em relação a essa questão da reencarnação. Tá? No próximo slide, nós vamos passar uma música, né, chamada Reencarnação, de um grupo espírita chamado Grupo Bem, que tem uma duração de 3 minutos e 46 segundos. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Ok, pessoal? Então nós vimos o vídeo, né, que fala sobre reencarnação, várias imagens, né, e a letra nos faz refletir, né, justamente o que nós estamos fazendo aqui, né? E se já que nós estamos aqui, vamos aproveitar, nos unir mais, né, amar mais, ser mais caridosos, né, uns com os outros, né? Essa reflexão que a música nos traz. E como o tema é reencarnação, e a música bem fala, se a gente está aqui é porque é um privilégio, um presente que Deus nos deu,
né, para que nós possamos nos melhorar neste plano, tá, em que nós estamos. Para todas as nossas ações, tudo que nós fizermos aqui vai ter consequências nesse momento de passagem no outro mundo espiritual ao qual a música retrata, ok? Então, próximo slide, já que a gente está trabalhando em reencarnação, então, o que seria então reencarnação, de acordo com a música, né? Reencarnar significa tornar-se carne novamente. Então, essa crença está presente em diversas religiões, a qual nós vamos ver o espiritismo, o budismo e o hinduísmo, tá? Então, no próximo slide, nós vamos verificar que, segundo essa visão, né, da reencarnação, a alma ela desencarna quando morre, ou seja, ela deixa o corpo, a carne, né, e vai habitar outro plano dos espíritos para depois reencarnar, ocupar um novo corpo pelo nascimento, tá? No próximo slide, nós vamos ver com bastante ênfase em que as religiões que creem na reencarnação, que são chamadas de religiões reencarnacionistas, como o budismo e o hinduísmo, acreditam que durante os ciclos de vida e morte, as almas carregam o karma, né? E o que seria o karma? O karma se refere a todas as consequências das ações realizadas em uma vida sobre as vidas futuras. Então, é possível que nós possamos acumular karma bom ou karma ruim. O karma bom nos renderá uma vida futura agradável, né? E o karma ruim resultará em sofrimentos ou provações na próxima vida. Essa é a visão das religiões reencarnacionistas. Principalmente a gente vai ver no hinduísmo e no budismo muito presente, muito forte, né, essa questão do karma. Tá? No próximo slide, nós iremos trabalhar na reencarnação, que tem como título Reencarnação na Matriz Hinduísta, né, onde nós temos aí na imagem, né, os deuses do hinduísmo, que eu vou já falar um pouquinho sobre eles. Tá? A imagem está em fundo preto e temos os 3 deuses de figuras bem coloridas, né? Na primeira figura aparece o deus Brahman, que é o criador, considerado o criador, né, do universo. Ele tem, né, como característica 4 faces viradas, cada uma para um canto da terra, né? No centro temos Vishnu, que é considerado o renovador, o que dá o equilíbrio ao ciclo do universo. Na última imagem temos o deus Shiva, né, que é considerado o destruidor, o transformador, na qual ele aparece, né, com um tridente e segurando algo de uma forma que parece uma concha do mar, né, e tem as cores no fundo bem presentes, o vermelho, o amarelo, né, o preto, tá? Lembrando que esses deuses do hinduísmo, eles fazem parte da Trindade e é o panteão principal. No hinduísmo, nós temos uma das religiões mais antigas, né, da Índia, onde ele não tem um fundador e ela é presente porque é uma religião politeísta. Né? E o que é ser politeísta? A religião que tem várias divindades, crê em várias divindades ou vários deuses. Os hindus, eles têm várias vertentes, né? E as características do hinduísmo também é que, além desse panteão de deuses, onde cada pessoa ela tem o seu deus particular, o seu deus principal, né? Mas não deixando de fora a importância dessa trindade, né? Do panteão de deuses principais, que é o Brahma, né, o Vishnu e o Shiva, que faz a trindade, né, que eles comunicam como Namastê, né, o Deus que habita em mim, é o Deus que habita, saúdo o Deus que habita em você. Né? Então, nessa questão do hinduísmo, nós temos essa visão, tá, da reencarnação, né, que eles acreditam nesse ciclo de reencarnações, que eles precisam vencer esse ciclo. E para isso eles precisam ter um Dharma, seguir o seu Dharma. O que seria o Dharma? Seria as suas ações em vida. Tá? As suas ações, as suas atitudes, né, em vida, para ele, quando ele pratica as boas ações, as boas atitudes, ele vai levar para a vida futura um karma bom. Né? Aí, cada vez esse ciclo de reencarnações também tem uma diferença. Né? No hinduísmo,
eles creem na reencarnação, que eles também podem reencarnar em outros elementos, em animais, em plantas, tá certo? Eles acreditam na questão da reencarnação em outros seres vivos, aqui não são seres humanos também. Eles têm essa crença, que é um pouquinho diferente do que a gente vai ver lá na frente, né, no Espiritismo. No próximo slide, também nós vamos ver a questão do rito fúnebre hindu, né, que por ter várias vertentes, mas eles acreditam nessa questão da passagem. E aí eu quero que vocês foquem bem essa questão do rito fúnebre. Aí, isso é uma fotografia, né? O rito hindu, ele é bastante simples. Ele é através da cremação do corpo numa pira. O que seria uma pira? Uma fogueira. Na fotografia aí, ele mostra, né, a fotografia no fundo, né, como se fosse uma casa, várias casas, vários templos. E à frente tem um local reservado só onde ficam essas fogueiras, né? Que aí está representado em forma no cimento, né? Onde tem em cima tem uma coberta, e ali naquele centro daquelas piras ou daquelas fogueiras é colocado o corpo, né? E ali ele vai ser cremado, tá? Aí nessa partezinha aí que a gente vai ver que no ritual hindu, nós vamos ver que ele possui distintas correntes, mas todas têm em comum a crença de que a vida é parte de um ciclo eterno de nascimentos, mortes e renascimentos. Nessa tradição religiosa, o objetivo maior é libertar-se do samsara, ou seja, do ciclo de reencarnações. O hindu ele precisa ter um comportamento reto, de justiça, que é o dharma, como eu expliquei, para chegar a moksha, que é a libertação desse ciclo de vida e morte, um encontro com o transcendente, né? Nesse ritual fúnebre também, né, que a gente viu que é bastante simples, que consiste na cremação do corpo nessa fogueira ou na pira, após o rito da cremação, ao retornarem para casa, os membros da família eles tomam banho, ficam em casa durante de 7 a 40 dias, sem frequentar lugares públicos. Nesse tempo, eles fazem orações, ingerem alimentos leves e livram-se dos pertences do morto. E após 2 dias, as cinzas são recolhidas e lançadas no rio. E que rio seria esse? No rio Ganges, porque é o rio sagrado para eles. É a ligação, né, que tem entre o rio e Shiva. Isso. E Shiva, né, que faz essa ligação. Então, para eles, né, esse corpo ele é sagrado, esse rio ele é sagrado, desculpem, né, e onde tem essa ligação do rio com os cabelos de Shiva, certo? Próximo slide, nós vamos ver que tem como tema reencarnação na matriz budista. Nós temos aí no centro uma imagem de fundo azul com a figura de Buda sentado de cor dourada, sentado na forma de meditação. Ele está de frente na forma de meditação, tá? Na matriz budista, ela também nasce na Índia, né? Através do príncipe Siddhartha Gautama, né? Que era hindu. Então, a religião budista, ela nasce na Índia, né? Através do príncipe Siddhartha Gautama, que era hindu e procurava respostas, né, para o sofrimento, para a velhice, para as mazelas que tem no mundo. E aí, através de Siddhartha Gautama, que se transformou no primeiro Buda, ele conseguiu respostas e conseguiu atingir a iluminação, né? Chegou ao Nirvana, em vida ainda. Lógico que depois de Buda, desse primeiro Buda, vieram outros, né? No próximo slide, nós também temos um símbolo do budismo chamado roda da vida, ou a roda dármica, né, que representa esse ciclo, né, contínuo de reencarnações, né, de idas, né, morte, vida, nascimento e renascimento. Tá? Essa roda é representada porque temos todos esses ciclos, né, de idas e vindas durante esse processo de vida e morte. Ele está representado na cor amarela ainda, ok? No próximo slide, a gente vai compreender que para os budistas a morte não é compreendida como um evento isolado, mas como uma mudança de um ciclo infindável de mudanças.
A morte ela não é vista como algo mórbido e temido, mas como uma bela oportunidade de crescimento espiritual. Ou seja, não é aquela questão como nós temos a nossa realidade, que quando um ente querido morre, né, nós sofremos, choramos, né? Para os budistas não. Para os budistas isso é um ciclo infindável, né? Faz parte desse momento de passagem e que é uma oportunidade dessa ida e vida da pessoa ela crescer espiritualmente. Tá? No próximo slide, a gente também vai ver que no budismo o conceito de impermanência é essencial. Para eles nada é permanente ao longo do tempo. Então, nessa tradição, a noção da impermanência das coisas, ela permite um olhar diferenciado sobre o episódio da morte. Já que na morte, as coisas da vida atual ficam para trás. E para eles não se apegar a elas, equivale a não sofrer. Então, é um total desapego. Para eles, né, o que diferencia, o que realmente prevalece, o que realmente é importante é a questão do apego, de desapegar das coisas materiais, dos sentimentos, né, dos sentimentos ruins que nós trazemos durante esse momento em vida. No próximo slide, nós vamos também ver a questão do rito fúnebre. Né? Como eu tenho a matriz budista, ela tem também muitas vertentes, né? Mas ela vai dar esse rito fúnebre vai se dar de diferentes formas. Uma delas, né, que mostra que as flores vão junto ao corpo dentro do caixão. E sobre uma mesa coloca-se uma tigela com arroz cozido, água, um vaso de flor, velas e incenso para que nada falte ao morto. Essa é uma forma simples, né, de velar o corpo da pessoa morta. No próximo slide, a gente vai ver a imagem, né, do ritual fúnebre, onde nós temos nessa imagem bastante colorida, né? Nós temos ao centro um caixão com bastante flores, muitas flores coloridas, pessoas ao redor, né? Ao chão tem uns tapetes vermelhos, né? E muita cor, e as cortinas amarelas. Então aí nessa imagem está mostrando bastante como é que o budismo, né, o budista, eles tratam os seus mortos, né? A questão total do desapego, né? A questão da reverência ao seu morto. Tá? E aí no próximo slide, nós vamos trabalhar agora com a matriz religiosa do Espiritismo. Né? O Espiritismo, ele nos foi trazido por Allan Kardec, que é o decodificador da doutrina espírita. Tá? Aí nessa imagem, nós temos um fundo azul, né? Acima dela temos uma silhueta de um homem como se estivesse subindo para o plano espiritual, para o céu, né? Temos o céu, as nuvens, a montanha. Do lado direito, no canto direito, à frente, temos uma árvore, né? E no centro da imagem temos uma frase dizendo que a morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução simplesmente. Então, a gente vai ver agora a visão espírita em relação à reencarnação. Tá? Próximo slide, nós vamos continuar ainda com o Espiritismo. Ele vai dizer que a reencarnação é uma das principais crenças do Espiritismo. Para os espíritas, a morte é o desligamento entre o corpo físico e o espírito. A alma vai para um outro plano, onde viverá as consequências da vida na Terra. Tá? Próximo slide. Para os espíritas, a alma ou o espírito pode ter dificuldade de se libertar dos sentimentos, das dores e dos bens materiais. Por isso, alguns demoram a encontrar o caminho para esse outro lugar ou para esse outro plano, né? Podendo levar dias, meses ou até anos. Né? Na crença dos espíritas, né, essa questão de por que alguns espíritos não conseguem se libertar desse plano físico mesmo após a morte, na visão deles, esses espíritos eles ficam entre nós vagando, sem encontrar esse caminho, porque eles estão muito apegados ainda aos bens materiais, aos sentimentos, tá? Aí demora algum tempo até ele tentar encontrar o seu caminho, tá? No próximo slide a gente vai ver bem claro isso, que durante essa travessia para o plano espiritual, amigos e parentes já desencarnados conduzem essas almas para o entendimento da morte e para encontrar o seu lugar no outro plano.
No processo de evolução, o espírito pode habitar vários planos de acordo com o seu merecimento, tá? Então, no próximo slide, nós vamos ver que ela trabalha com planos diferenciados. Nós temos os planos superiores e temos os planos inferiores. O que seriam os planos superiores? Seriam aqueles planos caracterizados pela paz e felicidade de seus habitantes, onde lá se pratica o amor, a caridade e o perdão. As pessoas que conseguem, né, atingir esse nível de, enquanto estava encarnado, ele praticar o amor, a caridade e o perdão, após o seu desencarne, ele passa para esse plano superior. Já as pessoas que, em vida, elas continuam trazendo as marcas negativas, que fizeram mal, que estão presas a sentimentos como raiva, inveja, ódio, elas, quando desencarnam, elas não vão para esse outro plano superior, elas vão para o plano inferior, tá? No Espiritismo, eles não trabalham a questão de céu e inferno, tá? Eles trabalham com a questão de plano superior e plano inferior, aonde todos nós, né, passamos, porque eles avaliam que dentro da doutrina espírita, nós estamos aqui para evoluir. Então, não tem aquela questão lá quando a gente fala, lembra, lá da reencarnação no hinduísmo, em que as pessoas podem, ao desencarnar, podem voltar em outros seres, em animais, em plantas. Para o espírita, isso não acontece. Eles acreditam que dessa forma a gente não evolui, tá? E o espírito, ele foi feito para evoluir, nunca regredir, sempre avançar, ok? Então, os planos inferiores caracterizam por essas marcas justamente negativas, tá? No próximo slide, ele vai dizer também que no Espiritismo, né, que eles não consideram tanto uma religião, uma doutrina, tá? Que tem os aspectos filosóficos, religiosos, tá certo? Científicos, eles caracterizam também porque eles trabalham através da ciência. Então, para o Espiritismo, Jesus Cristo é considerado um grande mestre, um dos espíritos mais elevados que teve aqui na Terra, tá? No universo. E seu mandamento de amor ao próximo é considerado a virtude suprema. Para os espíritas, eles fazem a leitura da Bíblia e interpretam também o Evangelho de Jesus Cristo de acordo com a doutrina espírita, tá? Então, no próximo slide, nós vamos ver que, apesar do Espiritismo não utilizar o conceito de karma, como a gente vê nas religiões orientais, no hinduísmo e no budismo, os espíritos acreditam que os atos que nós realizamos aqui em vida, eles vão gerar consequências em outras existências, graças à lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação. Então, o que você faz aqui, você vai colher aqui, tá? Então, uma das principais ações para o desenvolvimento da alma é a prática do bem e da caridade. Esse é o lema da doutrina espírita. Próximo slide, por favor. Então, para a gente concluir nossa aula, né, com o tema reencarnação, nós, segundo as religiões reencarnacionistas, o karma pode ser mudado em todas elas. Ou seja, ele pode ser melhorado. Caso as pessoas façam o bem, principalmente por meio de boas ações e obras de caridade, mas podem piorar também para os que fazem o mal. Então, aí vai ver a questão do ciclo de reencarnação, que tem fim quando essas almas evoluem e se tornam espíritos de luz. Então, segundo essa visão, todos têm alma imortal. Apenas eles vão passar por ciclos, né, diferenciados até ele atingir o nirvana, o moksha, né, o ser, né, chegar a ser perfeito, a perfeição que eles procuram, que é o que todos procuram, ok? Então, próximo slide, eu vou passar somente algumas mensagens, né, algumas falas de principais líderes, né, religiosos, pessoas que passaram. Vou começar com Mahatma Gandhi, que ele diz assim: a felicidade não está em viver, mas em saber viver. Não vive mais o que mais vive, mas o que melhor vive. No próximo slide, nós temos uma frase da Dalai Lama, né, que diz: embora existam religiões diferentes, devido a culturas diferentes, o importante é que todas coincidam com seu objetivo principal, ser uma boa pessoa e ajudar os outros. No próximo slide tem uma mensagem de Buda, onde ele fala que os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais
são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante do que ter. E finalizando, nós temos uma mensagem de Chico Xavier, que fala que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos não recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado bastante, né, essa aula. Né, e não deixem, né, acompanhem, estudem. E nós vamos deixar para vocês que vocês se vejam na próxima aula, na aula 5, com a professora Pamela, com o tema Renascimento, Transmigração e Niilismo. Tá? Então, até a próxima aula, pessoal, não percam, tá? E um beijo a todos. Se cuidem.